Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje estou aqui, vou gravar mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. E hoje eu estarei falando a respeito de um versículo que se encontra em 2 Crônicas, versículo 7, verso 1. Essa palavra fala a respeito da construção do Templo de Salomão. E eu estarei pegando esse versículo, trazendo os dias de hoje, no espiritual, amém? A palavra do Senhor fala assim: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor desceu e encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encheu o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém? Essa palavra aqui em 2 Crônicas 7, verso 1, está falando do Templo de Salomão, quando o templo foi erguido e quando já tinha finalizado o templo, e Salomão foi oferecer o sacrifício a Deus em honra, e o templo está pronto para ele entrar, e ali chegou o momento dele oferecer o sacrifício e pedir a Deus para poder estar ali recebendo o sacrifício. A palavra do Senhor fala que desceu o fogo e queimou o sacrifício, e a glória do Senhor foi tanta que o sacerdote não conseguiu nem entrar dentro do templo devido à glória do Senhor, que era tanta. Então ali o templo já estava pronto, igual a gente vê aí na palavra do Senhor, que a palavra fala que o templo lá foi revestido de ouro, de prata, de bronze, e ali o templo já estava pronto para poder oferecer o sacrifício a Deus. A palavra fala que foi oferecido. Salomão, por exemplo, ofereceu 20.000 boi em sacrifício e 100.000 carneiros. Então, a glória do Senhor desceu ali naquele templo e tomou aquele lugar completamente da glória do Senhor. E a gente vê que muitos aí nos dias de hoje, prega a respeito do templo de Salomão. E quando se fala do templo de Salomão, a gente já imagina o templo pronto, com uma palavra fala que ali tudo foi revestido de ouro, igual a palavra que falou da glória do Senhor que desceu. Mas trazendo para os dias de hoje, a construção daquele templo ali trouxe muito sofrimento para chegar até ali no ponto da glória do Senhor manifestar, da que as paredes estão revestidas de ouro. Por que trouxe muito sofrimento? Porque se a gente for observar a palavra no livro de 1 Crônicas, a palavra fala que foi reunido uma grande quantidade de estrangeiros para preparar blocos de pedras, para preparar o terreno. Foi usado vários escravos, muitos mesmo. E a palavra fala que aquele povo ali, eles era forçado a trabalhar. Então não foi fácil para o templo chegar naquele ponto da glória do Senhor descer
igual eu acabei de ler. O preparo do terreno, trazendo para os dias de hoje, eu considero que como que eu posso dizer? É como nós tiver, é como quando a pessoa está no mundo, não conhece o nosso Deus ainda. E através da palavra, convence-lo a aceitar o nosso Deus. E a partir do momento ali que ele ouve a palavra, eu acredito que é a preparação do terreno. E ali a pessoa aceita Jesus e há um preparo na vida dele espiritual para ele criar raízes, para ele ser como uma semente que caiu numa terra boa. Então a palavra fala da semeadura da semente, que umas caiu em terras boas, fértil, e outras caiu em terras secas, em local de pedras, no meio de espinheiros. E nós também estamos assim, a construção do templo. Ali os escravos e os estrangeiros que tirou grandes blocos de pedra, grande história de madeira, ferro, bronze para carregar ali. Se a gente observar pela data, né, pela época, não tinha recurso como tem hoje. Naquela época era carros de boi, navios, e o resto era tudo no braço. Que o povo se reunia para poder fazer, né, usava os escravos, usava ali os estrangeiros, igual a palavra fala, para construir aquele templo. E nos dias de hoje, a preparação do terreno é quando nós aceitamos Jesus, que Deus começa a trabalhar em nós. Aí começa a construção do templo. Cair aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, sem regra, sem limite lá no mundo, passa a ter regra. Porque não tem como agradar o nosso Deus fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos quando estávamos no mundo. Então aí há uma guerra entre a carne e o espírito. E é nessa hora que começa a construção do templo. Que Deus começa a tirar tudo aquilo que é impuro de nós. E aí entre as batalhas espirituais, Satanás querendo colocar em nossa mente para a gente desistir, as lutas aumentam. E nesse momento é a construção do templo, é Deus erguendo as paredes do templo. E os desejos da carne pede uma coisa, o do espírito outra. E gente passa a obedecer a Deus. Muitas vezes as lutas aumentam, a gente passa no deserto, passa no fogo, Deus nos provando. E esse momento é o momento das lutas, das angústias, que a Bíblia fala que nós, enquanto viver nesse mundo, vai ter. E a nossa vida inteira é um preparo para que nós ficamos de pé. Porque não tem ninguém que é forte o suficiente. A Bíblia fala, aqueles que estão de pé, vigie para que não caia. Então, até nós criar raiz, estrutura, conhecer quem é o nosso Deus, conhecer os propósitos de Deus na nossa vida, saber qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui na Terra, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nós entrar no propósito de Deus, há sofrimento. Há muitos que desistem, muitos que caem e não levantam mais, porque na hora da prova não suporta. E esses que caem e não conseguem levantar, muitas vezes é aquela semente que caiu no meio dos espinheiros, porque a palavra do Senhor fala que são muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Então há uma guerra, há uma luta quando essa construção do templo está sendo em nós.
até nós criar uma estrutura, de nós entender os projetos de Deus, os planos de Deus, entender como que Deus fala conosco aqui na terra, em ouvir a voz dele, obedecer o que ele nos ordena, porque levantar a mão, falar, aceitei Jesus, é fácil dizer. Mas ouvir a voz dele, ter certeza que ele está falando e obedecer a voz dele é completamente diferente. Porque muitos cristãos falam que é cristão, tem uma fé, mas não conhece a voz de Jesus, de Deus. Não tem intimidade com Deus para ouvir a voz dele e obedecer o que ele manda. Então, ter essa construção do templo, chegar a esse ponto de estar acabada, igual aqui a palavra falou que Salomão orou e a glória do Senhor desceu, queimando todo o sacrifício, daquela luz ser tão forte que o sacerdote não conseguia entrar dentro do templo. Assim também são nós nos dias de hoje. Até nós criar uma estrutura de fé, de saber quem é nosso Deus, de nós colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, se entregar totalmente a Ele, até chegar a esse ponto há um sofrimento, porque houve uma construção do templo dentro de nós. Então essa é uma palavra que eu gostaria que todos que estiver aí, que estiver em angústia, estiver em tribulação, estiver passando por um tipo de tristeza, estiver pensando em desistir, não faz isso, porque Deus ele permite muitas vezes nós passar no fogo, no deserto, porque Ele está nos testando, Ele está nos aprovando, Ele está construindo algo em nós, para nós ter estrutura, para nós suportar a glória dEle, quando Ele nos começar a usar. Então, é só ficar firme, obedecer e buscar intimidade com Ele e obedecer o que Ele fala. Ouvir a voz e obedecer, porque não basta nós só ouvir a voz do Senhor, nós precisamos também de obedecer. Então, precisamos resistir quando nós estiver na prova, quando nós estiver na luta, porque toda prova, toda luta tem prazo de início e prazo de acabar. E é nós que decide se nós quer viver, se nós quer ser cheio da glória ou se nós quer perder a glória. Então, se nós quiser vencer, a palavra do Senhor fala que todos que prevalecer firme até o fim, vencerá. E grandes coisas nós vamos participar ainda nessa terra e depois que partimos dela. Amém? Fica essa palavra aí. E estarei agora fazendo uma oração, pedindo a Deus força para fortalecer cada um que assistir esse vídeo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestiais, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra que acabei de trazer. Que essa palavra, Senhor, venha ficar gravada em nosso coração. Que essa palavra venha refletir, ó Pai, na mente aí de quem assistir esse vídeo. E entender, ó Pai, que muitas das vezes as lutas vêm é porque o Senhor está construindo algo em nós. Não é para nós desistir, mas para prevalecer firme e vencer, para que a glória do Senhor venha nos encher. Consagra a Ti, Senhor, esse vídeo e que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha trazer alegria para aqueles que estiverem tristes, que o Senhor venha jogar por terra todo espírito de desânimo e que o Senhor venha, Pai, trazer prosperidade e abençoar cada um. Que o Senhor venha nos dar força para vencer cada luta, Pai, a cada dia.
Sou grato ao Senhor e te agradeço por mais esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Até o próximo vídeo.